24 horas com você, fazendo a vida acontecer, espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto, dia após dia, dia após dia. Sua trilha sonora, sua companheira de todas as horas. A novidade está no ar. A rádio que todo mundo ouve. Climacas, ar-condicionado automotivo. Telefone 32 33 99 37. Fica na rua Paz de Andrade, número 149, bairro Menino Deus de Porto Alegre. Padaria Nossa Senhora Aparecida, há mais de 30 anos na cidade de Eldorado do Sul, levando o que há de melhor em produtos para a mesa de nossos clientes. Panificadora, confeitaria e cafeteria. Fica na rua Laguna 206, bairro Centro. Fone 3481-3680. Dixon Ricardo, de Eldorado do Sul, o seu fotógrafo para aniversários, casamentos e books. Entre em contato pelo telefone 51 99 783 2026. Padaria e Cafeteria Pão da Nona, há 23 anos no mercado, conta com um ambiente agradável, bom atendimento e uma variedade de produtos produzidos todos os dias para melhor atendê-los. Estamos localizados em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, na rua Paz de Andrade 175, telefone 3233-3599. Venham nos visitar. Dez horas e 45 minutos. Adrenalina, ação, alívio de estresse, foco e concentração. Clube de Tiro Win, localizado em Eldorado do Sul, com a missão de difundir o tiro esportivo e defesa na cidade. Conta com uma estrutura indoor com 6 linhas de tiro e instrutores altamente capacitados. Venha experimentar o tiro esportivo e conhecer seus benefícios. Nosso endereço: Rua Bento Gonçalves, número 70, Cidade Verde. Para agendar visitas ou dúvidas, 5199 3301 1101. Projeto IT, Identidade em Jesus. Telefone do pastor Diego Pacheco, 99794-0450. Fica em Canoas.
dia, Eldorado Sul, bom dia, Brasil, bom dia, o mundo. Está começando o programa Sábado Especial. João Moura e os seus convidados. Agora são 10 horas e 47 minutos. Quero pedir desculpa, gente. Deu um probleminha aqui no computador aqui. Ainda bem que o meu convidado de hoje aqui é o cara que cuida da mesa de som aqui. O meu convidado de hoje é o pastor evangélico daqui de Eldorado Sul, William Bicanife, tá? E também está aqui a sua esposa, a Jennifer. Tá bom, gente? Vamos dar um bom dia para os nossos convidados, mas antes disso, vamos ouvir uma música. Bom dia, pessoal. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu cantarei a bondade de Deus. Diga assim comigo. És fiel em todo tempo. Sim, eu sei. Em todo tempo tu és tão bom. Tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Glória, isso aí. Hoje é 3 de junho de 2023 e o meu convidado, meu amigo, que também me ajuda muito aqui na Hangar Rádio Web, na parte técnica do som, do computador, o pastor William. Bom dia, William. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, os ouvintes também. Quero desejar que neste período que nós estamos aqui, que tu seja impactado, seja abençoado, que tudo aquilo que tu esteja passando encontre conforto não em mim, não nas minhas palavras, mas encontre conforto naquele Deus a qual a gente serve, que nos dá alegria de servir, nos dá alegria de ter esta vida, de viver esta vida. Um abraço. Obrigado por ter vindo. Jennifer, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado por ter Agradeço vindo. a oportunidade de hoje estarmos aqui e que Deus possa abençoar a vida de cada um que está hoje nessa manhã conosco. Isso aí. Pastor, me diz uma coisa. O senhor é de Eldorado mesmo? Sim, residente em Eldorado desde 2001. 2001, 2002, final de 2001, se eu não me engano. Lá no segundo semestre de 2001 nós viemos para esta cidade.
E não como pastor, né, mas como um jovem, tudo. Sim. Meus pais moravam em Uruguaiana. A gente retornou do Pará, eu cresci no Pará, por isso o sotaque. Mas os meus pais voltaram por causa de uma oferta de serviço para o meu pai. Eles voltaram para Uruguaiana, porém eu fiquei aqui. Sim. Porque eu fui passando em alguns concursos, alguns vestibulares e entrando em alguns cursos, tudo gratuito. E eu fui ficando aqui até que o meu tio, que morava em Eldorado do Sul, tinha uma pousada para mim, eu vim e fiquei. Né? Desde 2001 estamos aí, né? Vendo essa cidade crescer. Claro. E quando é que foi o começo de partir para o lado evangélico? Eu tenho uma história, vamos botar assim, uma história de alguém que pensava que a Bíblia era um instrumento legal, né? Era um instrumento de manipulação das massas. Uhum. Totalmente manipulação e cerceamento. Porque, para mim, a Bíblia era unicamente exclusiva para cercear as massas. Para tu não ter aquelas pessoas rebeldes nas ruas, para tu não ter aquelas pessoas que lutassem contra o governo. Então, na minha cabeça, o sistema tinha inventado a Bíblia e tinha inventado a religiosidade e a religião para que pudesse controlar as massas. Porque as massas que fossem, e na minha época eu achava que aquele que tinha conhecimento, ou aquele que era o crente, sim, não tinha conhecimento de nada. Na verdade, ele era alguém totalmente cerceado, alguém que não tinha ideia daquilo que estava fazendo, era alguém ignorante. Né? E, para mim, alguém totalmente bitolado. Então, quando vinha o pessoal do Testemunho de Jeová, o pessoal de outras igrejas que faziam aquela questão evangelística, para mim eram pessoas que necessitavam, que eram carentes, que eram pessoas menos afortunadas e principalmente desafortunadas de conhecimento. Então, até aos meus 16 anos de idade, que foi quando eu fui alcançado por Deus, né? Porque aquele que diz que se converteu, não que ele, na minha interpretação, seja intencional, mas intencional em ser equivocado, mas na minha interpretação não tenho como me converter, mas sim ser alcançado por Deus. Sim. Depois, mais para frente, eu explico isso. Claro. Continuando a minha história, então eu achava que era, olha, é só para cercear, e eu encontrei muitas pessoas assim. Até que cheguei aos 16 anos de idade, fui convidado, porque era um evento de um grande, lá em 2000, no anos 2000, tinha um grande feriadão de Páscoa, emendando com o feriado da proclamação, alguma coisa assim. Ia dar um feriado de uma semana inteira. E aí eu fui convidado para ir num retiro. Chegando nesse retiro, um retiro de jovens, que só podia ir até os 15 anos, eles criaram uma brecha para mim ir lá com 16. Porque disseram, não, ele não conhece a palavra, então vamos deixar ele lá. Aí eu vi um monte de gente, perna de pau, se quebrando, porque crente agora tem uns boleiros que jogam muito bem bola, mas a maioria não joga nada. E na minha época jogava menos ainda. Então, o pessoal se quebrava completamente. E era carrinho, e levantando o irmão, e dando chute no peito, e dando chute na cabeça. E eu dizia, meu Deus do céu. Era peleado a competição. Sim. Era bem, no caso, peleado aqui do Sul, né? Claro. Mas era bem aguerrido, né? E tudo no chute, levantando, o irmão levantando, não sei o que. E depois que o cara levantava o outro se abraçava. Se fosse eu, na minha época, onde eu era mais brabo, eu já emendava um soco já, né? Porque o abençoado lá me levantou do chão, né? E aí eu vi, não, mas tem alguma coisa diferente. Esse pessoal é meio louco da cabeça, só pode ser louco da cabeça, não é daqui, né?
E aquilo me impactou. Me impactou porque eu achei muito estranho. E nessa época ainda, como era lá do Pará, lá no norte, onde eu fui alcançado, eles faziam ainda, como era de jovens, tinha 2 prédios separados, um prédio masculino e um prédio feminino, e o banheiro compartilhado, tudo, porém os banheiros eram separados, masculino e feminino, prédios separados, e de noite eles iam com violão, fazia serenata para as meninas. Uhum. E aí eu posso dizer que eu peguei essa época da serenata, e aquilo foi entrando no meu coração e disse, mas esse povo é estranho, apanha e ainda é feliz. De noite faz essa coisa aí meio estranha de serenata, que isso daí é da década de 70, ainda é feliz. E nessa época tinha 16 anos. 16 anos, né? E daqui a pouco foi um pastor lá pregar, não um pastor da própria congregação que estava fazendo o evento, era uma congregação diferente. Sim. Né? No caso, era um pastor da Adventista e a gente era da congregação, não, da cristã... me esqueci agora o nome da minha primeira igreja. E... congregação... cristã evangélica. É isso mesmo, é a igreja cristã evangélica. Uhum. E aí, pro norte lá, ela é muito forte. E aí tá chegando a pregação dele, eu não sei o que me deu. E no primeiro momento eu não consegui entender. Eu ouvi aquele blá 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 blá, né? E para mim era só um jeito de eles começam a falar com os jovens já nessa idade, já para botar eles tudo no cabresto, né? E eu pensei assim, daqui a pouco eu ouço aquele cara falar do amor de Deus e me veio uma vontade de chorar, uma vontade de dentro de chorar. Sim. E eu não sabia o que era aquilo, porque eu não... Apesar de sei lá, do Pará, o meu pai é gaúcho, a gente nasceu em Uruguaiana, né? Eu fui pra lá. Uhum. A gente não tinha essa mania de ficar chorando, o homem não chora, né? E aí eu fui pra lá, chorei, né? Fui pra lá, recebi aquela palavra, chorei um monte. E aí ele disse, quem quiser pode vir à frente, não sei o que, sentido tocado, eu fui à frente. E aí no outro dia de manhã era um retiro, então tinha alguns horários de pregações, outro horário de diversões, mas aí de novo de manhã tinha uma outra palavra e de novo eu fui lá na frente. Aí na terceira vez eu comecei a entender, na verdade isso é Deus nos tocando. Não era uma coisa que eu queria fazer, não era uma coisa que era intencional, assim. Também não era uma coisa que eu estava fazendo sem consciência nenhuma. Sim. Eu estava notando que eu estava sendo transformado de dentro para fora. E por isso que era necessário que eu chorasse. Por isso que era necessário que eu tirasse aquilo de dentro de mim. Sim. Eu me emociono porque realmente eu, apesar de buscar conhecimento, apesar de estudar, e graças a Deus, Deus me deu condições de estudar, porque o meu pai foi trabalhar numa empresa que tinha 50%, quase 50% dos investimentos, a Vale do Rio Doce, 50% dos investimentos eram japonês para extração de minério que virava alumínio. Então lá a gente tinha a melhor escola da região norte do Brasil, a Anglo-Americano na época, uma escola de renomado internacionalmente. E aí eu estudando e gostava, e eu achava, não, a Bíblia é só para cercear. Aí eu entendi que na verdade não é a minha escolha simplesmente, não que eu não faça parte deste processo. Sim. Não que eu não seja, vamos botar assim, um ser atuante neste processo. Não. Eu poderia, sim, muito bem ouvir a palavra e continuar com a minha mente dizendo, não, a Bíblia é um livro para cercear as pessoas. Não, mas eu, naquele momento, não sei te dizer qual a razão, mas te disse qual foi os fatos ocorridos anteriormente, que foram aquelas pessoas que estavam sempre rindo, apesar do que poderia ter de embate pessoal.
aquilo foi a preparação para mim entender que existe algo a mais. E não somente algo a mais para ser vivido, mas algo melhor para ser vivido. Eu costumo dizer para as pessoas, e como eu sou gordinho, então a gente tem experiência muito com comida, né? Tanto de fazer quanto de provar. Sim. Eu costumo dizer assim, ó, e antes, aos 16 anos, eu visitava muitas religiões para combatê-las. Fui do espiritismo, no espiritismo, no kardecismo, né? Estava naquele processo kardecismo-espiritismo nesse período. O pessoal disse que a minha aura era uma azul clara, tinha 4 metros de diâmetro e tinha foto espectral, tinha um montão de coisa arada. Eu era para ser o novo iluminado da região norte, não sei o que, isso, aquilo, outro. Tinha muitas pessoas aonde as religiões que eu visitavam para tentar repudiar, as pessoas diziam, não, tu é uma grande promessa no mundo espiritual e não sei o que, isso, aquilo, outro. E aquilo, para mim, só servia como alimento para dizer, vocês são idiotas de seguirem uma religião. Sim. Porque isso só serve para te bitolar, para tu não ter conhecimento, para tu não lutar contra o governo, que o governo está sempre fazendo besteira, isso, aquilo, outro. Pois então, estou eu aqui falando hoje como pastor. Tu vê como é que é as coisas. Né? Jamais receberia, até os 16 anos de idade, algum crente falando de crença cristã na minha casa. Não gostava. Se pudesse cuspir, eu cuspia na cara. Se pudesse jogar pedra, eu jogava na cara. Não era mal educado para fazer tal coisa, né? Mas, assim, o que me dava raiva, porque aquele pessoal, meu Deus do céu, era crente. E era bitolado, parecia que o que o governo estava fazendo não interferiria em nada na vida deles, né? Sempre naquela coisa assim, mas voltando à história do comer, eu só para terminar, para não te cortar, claro. perdão. Não. A gente vai falando muita coisa, mas é só dentro do mesmo assunto. Não, mas vamos conversar, vamos falar. Né? Eu digo sempre o exemplo assim, ó, todos que estão aqui da região têm vários cachorro-quentes. Eu experimentei vários cachorro-quentes. Vamos citar alguns aqui do exemplo aqui de Porto Alegre, da capital dos gaúchos. Sim. Eu comi o Curtis quando era ainda no ônibus, logo no começo. Eu comi o do Rosário Pai. Do colégio? Do R, isso. Colégio. Que é o cachorro-quente do R. Uhum. Né? Comi ele antes de se separar e depois de se separar. Sim. Comi o do Rosário, que é a franquia, né? Tá. E a galeria do Rosário chegou a comer? Do bigode? Isso, exatamente. Tipo assim, aí tipo, eu provei todos esses e cada um tem uma característica, né? Porém, eu provava, e vamos botar isso, os exemplos que eu estou usando, que são diversas religiões. Sim. E porém, eu provava e provava um com mais ervilha e milho, outro com mais azeite e ovo, outro com mais ovo e batata palha, outro com mais mostarda. E cada religião tem a sua característica. Mas dentro de mim havia uma coisa que era aquilo que eu queria combater. A questão da religiosidade. Dentro de mim sempre tinha uma fome. Por isso que eu ia nas religiões para visitar, para buscar combatê-las, porque eu tinha uma fome e que ela não tinha sido saciada ainda. Porém, e aí a gente citou, vamos citar esse exemplo, que é o cachorro-quente, que eu também admiro e eu gosto e respeito os que gostam dos outros, porém, no meu gosto, vamos botar assim, eu provei o cachorro-quente do Bigode, né? Conheço o Bigode pessoalmente, né? Ali da Galeria do Rosário. E quando eu provei aquele cachorro-quente, quer dizer, quando eu provei a Deus, sabe, aquela fome foi totalmente extinta. Eu não tinha mais fome. E não era só, tipo assim, comi uma coisa e me encheu a barriga. Não, era aquela explosão de sabor na boca.
aquela explosão, sabe aquela dopamina que vem, aquele sentimento de alegria no ser, aquilo te completando. Era exatamente isso que eu tinha. Era exatamente isso que eu tinha provado. E o engraçado era que era uma fonte interminável de cachorro-quente. Eu comeria ela o tempo todo. Sim. E foi assim que eu fui alcançado por Deus. É isso que eu ia te falar agora. Se hoje, Williams, tu é pastor hoje, acho que Deus, tenho certeza, Deus te escolheu para te ser pastor, para te ver lá atrás, antes dos 16 anos, e aos 16 anos não era muito negócio de... Tu achava que a igreja era para a pessoa ficar só focada na igreja e eles falarem e tu dizer amém. Mas depois tu foi conhecendo, foi vendo que não era nada disso. E hoje está aí, tu falando, dando a palavra de Deus e de Jesus também, passando para as pessoas. E aquelas pessoas que pensavam como tu pensava antes, fazia elas verem hoje como é que é. E tu contando essa história aqui hoje aqui na nossa live. Deixa eu falar que o pessoal está mandando a Celis Pinda. Bom dia, amigo. Bom dia, amigos João Moura e Vera Alviene Moura. Convidados especiais, casal top. A Celis Pinda, sempre falo nela, uma grande cantora e compositora daqui de Eldorado do Sul, né? Um abraço, Celi. Também nosso diretor e comunicador, Luiz Pejó. Eu desejo a paz do Senhor para esse amado casal. Amém. Então, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Kátia, evangelista, está aqui assistindo. Um abração, prima. Mas... tá. Depois eu dou uma lida. Olha aqui, olha só. Olha a lista. Mas vamos cantar mais um pouco, pastor? Eu acho que é bom, que nessa nossa live, assim, a gente cantando e conversando, né? E o pastor passando essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, essa mensagem que é a parte de Jesus e Deus. Exatamente. Uma das nossas funções é adorar. E eu vou te dizer, João, sabe que eu achava que aquela pessoa crente era bitolada, e muitos são. Sim. Muitos são porque se resumem a ouvir a pregação. Porém, a palavra instrui a gente sempre estudá-la, né? Para a gente ver se está falando besteira ou não o pregador. Para que nem tudo entre na nossa mente. Mas tem algumas pessoas que entendem que se Deus é o Criador de todas as coisas, logo a gente com Ele tem a ciência de todas as coisas. Beethoven, todos esses grandes fundadores ou grandes inventores, eles tiveram uma passagem dentro da igreja e entenderam que o maior inventor foi Deus. O maior arquiteto de todas as coisas foi Deus. Não há uma célula no nosso corpo, né, que não tivesse uma função original. Verdade. Né? Então, aquela questão de achar que quem é crente é burro, Deus mesmo foi mostrando para mim, que sou um apaixonado pela ciência. João sabe que eu hoje lido com inteligência artificial no meu dia a dia, né? E algumas coisas da internet. O que eu vejo é que nem todo pode ser inventado hoje toda a inteligência artificial. Ela não vai substituir a criatividade humana. Não vai, né? Então vamos louvar o Senhor. Deixa eu direitar o microfone aqui que o violão não tá... Aí. Aqui não vai sair muito bem a tua voz.
és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, Pai, Pai, eu amo a ti. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, Senhor, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
Senhor, Tu esteja em cada um de nós. Faça morada em nós, Deus. Faça o Teu querer em nós, Pai. Que o nosso coração encha-se da Tua alegria, encha-se da Tua presença. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Linda essa música. De quem é essa música? Essa música Gabriela é Rocha. Lugar Secreto, Gabriela Rocha. Linda, 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 linda. Ela foi pro Grammy Latino esse ano, se eu não me engano. Uhum. Recebeu o prêmio como uma das melhores cantoras. Uma mulher que Deus tem usado tremendamente, jovem, eu acho que tem 30 e poucos anos. Já alcançou diversos, tipo o Firmino da igreja, já passou na igreja dela, o Firmino jogador. Tem vários jogadores lá da Europa, tudo Deus está usando ela para alcançar. Claro. Mas, pastor, me diz uma coisa. Como foi o começo, assim, depois que viu que fazia o teu coração, teu pensamentos, bom, eu vou ficar na igreja, vou acompanhar a palavra de Deus. Quando foi a decisão? Houve incentivo de algum pastor para você se tornar pastor hoje? Houve. Eu vou contar, são 4 pessoas tremendas. Uma coisa que eu descobri bem cedo, vamos botar assim, se eu quero alcançar algo, eu tenho que ser obediente, né? Então, eu penso, e isso tem se expressado muito nos últimos tempos, porque muita gente tem mentoreado, né? Muita gente tem mentoreado. Só que tem poucas pessoas que querem ser mentoradas, né? Que querem ser direcionadas. Então, eu no começo, quando eu aceitei a Cristo, eu fui encaminhado para uma igreja cristã evangélica, a qual do pastor Josué, que era casado com uma gaúcha. Ele era casado com uma gaúcha. Ainda é. Tá, mas ele não é gaúcho. Então... Não, ele não é gaúcho, né? Ele só veio para cá, para o sul, e no sul ele fez um estudo teológico e conheceu uma gaúcha aqui muito bonita, por sinal, né? E ela é gaúcha mesmo, aquela alemoa assim bonitona, né? Bem legal. Tem 2 filhos com o pastor Josué. São pessoas amadas, assim, ó, muito amadas mesmo. Impactaram a minha vida. Sim. O pastor Josué, que foi o meu primeiro pastor, e eu só mudei de pastor, só mudei de igreja, porque eu tive que retornar para o sul, né? Toda a nossa família era de cá, meu pai tinha sido demitido, retornei e vim para o sul. Mas falando sobre aquelas pessoas que me motivaram, né? Pessoas, não somente o chamado que eu reconheço em Deus, mas falando sobre pessoas que foram muito importantes na minha vida. Primeiro, o pastor Josué, um pastor missionário, decidiu abrir mão da sua própria vida, dos seus familiares, de ter contato com a sua família, e foi para o campo missionário. Ele foi para lá, para o Pará, e lá no Pará ele foi pregar a palavra, e foi no ministério dele que eu fui alcançado. Um homem que, o que a gente vê hoje são pastores de carro, um homem que nunca decidiu tirar a carteira de motorista, e isso nunca o impediu de falar a palavra de Deus. O cara na chuva, de bicicleta, com a Bíblia num saco, indo para
porque ele tinha um compromisso de pregar a palavra na casa de uma irmã, o cara na chuva de bicicleta com uma Bíblia num saco, ele foi lá e ele ia. Nunca foi impedimento dele ir a pé, debaixo de sol, debaixo de chuva, e aquilo se tornou muito o meu exemplo de uma fé verdadeira, tipo de alguém que vivia pela fé. Aí então eu vim para cá para o sul em 2001 e eu, direcionado por Deus, pedindo a direção de Deus, Deus disse: vai para Batista. E eu fui para Batista, na frente da praça, que hoje vem sendo liderada e direcionada pelo pastor Valdir Liposki, que eu o conheci pessoalmente, um amado de Deus, que tem uma característica de muita responsabilidade com a palavra de Deus. Isso eu não tenho que tirar dele, mas ele não foi meu pastor. O pastor anterior a ele foi o meu pastor, pastor Sérgio. E com o pastor Sérgio foi que me deu a vontade de ser batizado. O pastor Sérgio, quando eu o conheci, quando eu fui na Batista, eu sempre tinha aquela mente da religiosidade de que Deus não poderia ser chamado de você. Não, Deus tinha que ser chamado de Senhor. Deus sempre tem que ser chamado de Senhor. Porém, quando o pastor Sérgio orava e as coisas aconteciam naquele período, ele chamava Deus de você. O pastor Sérgio era um carioca, estudante de teologia da Junta Batista, veio para cá para aprender mais no Seminário Batista do Sul, acabou ficando, se casou com uma gaúcha também, a pastora Márcia, teve 2 lindos filhos também, 2, né? Eu que fugi da regra, eu tive 3, né? Ainda estou querendo adotar mais 2, se Deus assim me permitir, com mais idade. E aí o que aconteceu? Eu vi aquele homem falar com Deus assim, eu disse: não, eu quero essa intimidade para mim. Então, se o primeiro era compromisso, o segundo era intimidade, né? E eu pedi para ser batizado, fui batizado por ele, a Batista me aceitou como membro, fui membro durante 7 anos daquela igreja. O pastor saiu, acabei indo para uma outra igreja direcionada por Deus, que era o pastor Roberto, chamado vulgo Robertinho por mim, eu o amo. Ele era um pastor que tinha 1,60 m de altura, baixa estatura, mas o que ele compensava na ousadia era tremendo. Aquele homem era muito, não digo era, porque ainda está vivo, muito usado por Deus. E na Encontros de Fé a gente foi desbravando além do Rio, foi para Charqueadas, foi para Barra do Ribeiro, foi para Guaíba, e ele era um homem muito ousado. Ele ia em tal lugar, em tal cidade, já logo lá reunia um grupo de irmãos e já montava uma igreja. Um homem assim que tinha uma característica de ousadia tremenda e uma fé que rompia mesmo. Então, tipo, o primeiro, compromisso, o segundo, intimidade, o terceiro, ousadia. Aí saiu o pastor Roberto, né? Acabou trocando decisões ministeriais, tudo tal, normal, isso acontece numa instituição religiosa. Entrou o pastor Alfredo. Pastor Roberto tinha uma filha, só uma filha, né? Isso, Keila. A Keila. Né? Hoje uma baita menina, né? Não muito alta, por causa que seu pai não é muito alto, porém a sua mãe era alta, né? Era de 1,60 m. Mas uma menina linda e segue, até onde eu sei, segue nos caminhos de Deus. Aí veio o pastor Alfredo. Pastor Alfredo, já aquele senhor de idade, né? Com 2 filhos também, casado com a irmã Lani, que eu amo. Meu Deus do céu, olha. Os pastores não saem dos 2 filhos. Né? Acho que não eram modernos, né? Os modernos agora é só de 3 para cima. Não, tô brincando. Né? Mas o pastor Alfredo veio na questão... já era muito parecido comigo. O pastor Alfredo era aquele homem que olha nos teus olhos quando está conversando. Ele fala realmente o que ele tem que falar, né? E ele foi o meu último pastor antes de eu pedir. E todos esses pastores que
passaram pela minha vida, eu sempre direcionei as minhas orações para eles e sempre pedi direção para Deus. Sim. Pastor Alfredo, assim, ó, eu tinha conhecido a Denise, que foi uma menina que cantou quando veio um grande internacional aí do meio gospel, ela cantou junto. Então, tipo assim, eu já conhecia mais ou menos por ouvir falar a filha dele, mas ele eu não conhecia. Quando passei a conhecer, passei a amá-lo, passei a respeitá-lo tremendamente, porque ele era um pai. Uhum. Né? Aquela pessoa que eu sou para com os meus filhos. Eu olho, eu corrijo, mas impulsiono, né? E o pastor Alfredo né, realmente um pai. Se a pessoa que está debaixo da autoridade dele, né, que venha a ver este vídeo, entenda que ele é um pai. Entenda que ele é um pai. Ele não é perfeito. E isso foi o que mudou na minha vida no relacionamento com os meus pais. Descobri que eles são seres humanos. Eles não são o pai e a mãe, as super pessoas que não podem errar. Não, eles querem o melhor para a gente porque nos amam como filhos. E o pastor Alfredo é exatamente da mesma forma. Pastor Alfredo, ele sempre quis o melhor para a minha vida, para o meu ministério. Logo quando ele chegou aqui, a gente tinha uma célula que era uma célula de fortalecimento da igreja. A igreja, o pessoal que se reunia conosco foram para dentro da igreja e aí o que aconteceu? Ele assimilou, ele pegou esse povo, cuidou do povo, a igreja cresceu, ele com uma pessoa com muita responsabilidade também deu. E essas pessoas foram as pessoas que me impulsionaram. E só que eu, como alguém que combate a ignorância, eu não podia dizer, não, eu sou pastor, porque eu já tinha sido ungido a pastor, já tinha tido profecias sobre a minha vida, já falava em línguas mesmo estando em igrejas tradicionais, e depois eu explico mais sobre isso se a gente tiver tempo. Claro. Mas o que aconteceu? Chegou um momento onde eu disse para Deus, olha, Deus, ou eu dou ou eu desço, né? Ou eu fico aqui ou eu vou, né? E eu, não que eu colocasse à prova, Deus, mas Deus já tinha dito que eu tinha esse chamado. Porém, chega uma certa idade onde o filho já está maduro. Filho maduro se casa, né? Claro. Tem que sair da casa dos pais. Não é necessariamente... Fazer a sua vida, né? É fazer a sua vida. E Deus, quando eu coloquei em oração isso, eu fui numa igreja onde tinha uma profeta, uma missionária, e ela falou exatamente isso. Exatamente isso. Eu tinha que sair do ministério onde eu estava e cumprir o chamado que ele tinha mandado eu fazer, que eu já estava enrolando muito tempo. Né? Então, essas pessoas me impulsionaram a eu estudei teologia, ainda estudo teologia, porque todo dia, como a teologia é um estudo da história, tá? Ela todo dia, através da arqueologia, ela vem sendo comprovada. Todo dia, então, é necessário eu ter conhecimento sobre as diversas vertentes. Hoje tem muitos parâmetros teológicos que muita gente, como pastor, não acha necessário saber. No meu caso, sim, como eu tenho aquela história de combater a ignorância, eu gosto de estudar. Para que daqui a pouco tu chegue para mim e diga assim, mas William, por que aquele tal pastor ali segue tal linha política? Ou porque aquele outro pastor segue tal linha política, não sei o quê. Aí eu vou te dizer, segundo a história, ele pode ter uma interpretação de Jesus mais social, algum vai ter uma interpretação de Jesus mais governamental, alguns vão ter uma interpretação bíblica disso, daquilo outro mais legalista, que é algumas igrejas que deixam o cabelo crescer, não deixam a mulher andar de calça, né? Tem tudo isso daí. Existe vamos botar assim, uma resposta para quase tudo.
Porque nada nessa vida é novo. Tudo é copiado, vamos botar assim. Ou já aconteceu, Sim. ou está acontecendo por um motivo tal. Né? É porque muitas mulheres evangélicas sempre é com vestido, né? Dificilmente vê uma evangélica com calça, né, o pastor? Sim. E o porquê, pastor? O que acontece? Aquele que diz que a Bíblia ela impõe regras, ele desconhece o intento. Uhum. Tá? Antes de eu entrar na tua resposta, Sim. eu vou tentar fazer uma explicação básica aqui. Uhum. Alguns judeus que respeitam a Torá não comem porco. Mas sabe por que Deus falou na época de Moisés para não comer porco? Não sei se vocês conhecem o bicho do porco. Todo mundo conhece o bicho do porco, não é? Uhum. O porco é normalmente hospedeiro de um bicho que mata o ser humano. É um verme que acaba indo até o cérebro e no cérebro ele faz casa e acaba comendo a massa cerebral, tá? É um verme. E sabe que este verme já foi submetido a alguns estudos que ele, exposto a altas temperaturas, ele ainda assim, ele não é morto? Ah, é? Uhum. Mesmo assando? Aí tu pensa uma coisa, né? Poxa, o bicho do porco, né? Que coisa, né? Mas isso aí era daquela época. Não. Em 2014, eu perdi um amigo por causa do bicho de porco. E eu vou te dizer assim, que eu fico até triste e emocionado, porque era um amigo muito meu amigo, né? E eu só soube que ele morreu 2 anos depois, porque ele morava em Alvorada e eu trabalhando direto, e não 2011, não foi 2014, né? Por aí. E aí eu estava trabalhando direto e não tive contato com ele. E eu pensei, não, o Sandro tá bem. Não sei o que. Quando eu fui ver, ele tinha morrido fazia 1 ano. 1 ano, perdão. 1 ano. Quando eu consegui contato com ele pelas redes sociais, né? 1 ano. O cara morreu do bicho do porco. Bah. Agora. Tá, mas por quê? Porque anteriormente os porcos comiam as alfarrobas, para não dizer que eram os excrementos das coisas que sobravam. E naquilo dali, como é que um bicho que come, perdão a palavra aqui, mas come M, né? Todo mundo que sabe qual palavra que eu falei. Sim. Que come M, vai ter só coisas boas. Não tem como. Não tem como. Hoje o porco é confinado e na ampla maioria dos locais onde ele é criado é ração. Então, ração não espalha vermes, tá? Sim. Mas vamos dizer que em tal lugar lá, o cara não faz as coisas que tem que fazer, que é dar o banho no porco de 1 em 1 semana, se eu não me engano, limpar todos os dias o ambiente. Não, aí o porco... E a vacina, né? Isso, dá a vacina, dá todas as coisas que tem que dar. Aí o porco desenvolve. Matou o meu amigo. Não sei se ele pegou um porco criado em qualquer lugar, né? Ou se pegou um porco de supermercado. Mas a questão toda é... Se Deus disse para não comer o porco naquela época, meu filho, é porque tem algum motivo. Deus também instruiu que era para fazer as suas necessidades em um poço negro a tanta distância da tribo. Deus tem uma direção. E essas direções foram para que o povo não comesse só carne de porco ou se alimentasse de uma água podre e viesse a pegar, vamos botar, doenças que iam extirpar o povo, que iam extinguir o povo. Então, em certa feita, Paulo fala com as mulheres, mas ele instrui de uma maneira não pejorativa e não menos
não com menos mérito do que o homem. As mulheres nunca. As mulheres, vamos botar assim, ó. As mulheres só perdem para o homem no físico. E no físico, e por causa que o homem tem algumas questões de controle emocional, né? Mas, na ampla maioria, tipo assim, se a mulher tivesse a mesma estrutura do homem, ela seria mais resistente. A mulher resiste muito mais a muito mais coisas. Não tem como dizer que a mulher não tem valor. Não, Paulo sabia disso. Paulo instruiu, porque muitas mulheres estavam sendo alcançadas pelo evangelho, e mulher é assim, ela é igual ao homem também. Ela vê que existe uma facilidade. Vamos botar assim, a mulher deixa o cabelo crescer e tem por sua característica física o cabelo crescer mais rapidamente do que o homem. Ponto. Beleza, tranquilo, né? Porém, a mulher sabe qual é o incômodo de cuidar do cabelo. Existe o tratamento, existe a pintura, existe tudo aquilo que deixa o cabelo embelezado. Porque é maior, faz parte do corpo, tem que estar bonito, tá? Aí muitas mulheres numa certa cidade eram convertidas e elas, para se distinguir das mulheres normais, elas raspavam a cabeça. Isso. Elas eram prostitutas, por ser uma cidade portuária, elas raspavam a cabeça. E aí muitas mulheres, quando se convertiam, continuavam raspando a cabeça. Conseguiu entender o problema? O problema nem era pelo coração da mulher que já era convertida, mas o problema era pelas pessoas de fora que viam aquelas mulheres que estavam com o cabelo raspado e elas deixavam raspada ou tipo curto, porque era mais fácil de cuidar. Elas não eram menos mulheres por terem um cabelo menor. Elas não eram mais mulheres por terem um cabelo menor. Elas eram mulheres, ponto. E Paulo só quis instruir, assim como na questão da saia, das vestimentas, ele quis só instruir para haver uma diferenciação daquilo que elas praticavam anteriormente e deixaram de praticar. Só isso. Só isso. Mas sempre dizendo que o que seria analisado não eram as vestimentas, e sim o coração. Então, se fala sobre o cabelo ser o véu, sobre a mulher ter vestimentas apropriadas ao seu gênero, né? Mas hoje eu acho que assim 80% das igrejas, eu posso dar esse número tipo assim com mais exatidão, mas é em média isso, 80% das igrejas não veem mais a vestimenta como uma limitação, desde que esta vestimenta não venha a ser vulgar. Mas sabe, o que torna a vestimenta vulgar não é a roupa. Sim. Porque vamos botar assim, uma roupa P numa menina bem magérrima não vai fazer diferença nenhuma, vai ser um vestido bonito. Porém, um vestido P numa mulher que tem as suas curvas mais acentuadas, aquilo será vulgar. O que torna vulgar não é a roupa em si não pode modificar pensamento nenhum, mas sim o espírito que a pessoa tem. Então tem muita gente dentro da igreja que usa saia, e a gente costuma dizer usa saia sem roupa de baixo. Por quê? Porque tem aquele fogo da vulgaridade que é natural, é da natureza humana pecaminosa. E aí a Bíblia explica que nós nascemos em pecado. É engraçado que tu não precisa ensinar ninguém a fazer o que é errado, né? Porém, precisa ensinar a fazer o que é certo. E sempre cobrar a fazer o que é certo para que a pessoa entre na cabeça e comece a fazer o que é certo. Mas ensinar o que é errado ninguém precisa, né? É incrível, porque já está no sangue da pessoa em fazer o que é errado. Então, a vestimenta não é um impedimento e ela nem é um fator primordial
para que a pessoa vá para o céu, e sim o coração. A partir de quando a pessoa tem o coração rendido a Deus, ela não vai querer andar com uma roupa mega colada. Ela não vai querer mostrar, tanto o homem andando de sunga ou calça branca e calças coladas, né, para dizer que tem coxas torneados, quanto mulheres que têm os seus seios, seus bustos e as outras partes do corpo à mostra, né? Isso não é uma atitude de alguém que quer servir mais a Deus. Porém, não quer dizer que nós, como seres humanos, nós só vamos acertar. Não, nós vamos errar. E a gente tem em Cristo a resposta do perdão nele, para que quando nós errarmos, nele encontrarmos a nossa, vamos dizer assim, a nossa acolhida, né, para estar com Deus. Claro. Então ali, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui. Celia Espíndola, nossa cantora e compositora daqui de Eldorado do Sul, Linda Santiliano, Luri Madalena lá do Barra do Ribeiro, Suzana Melgarejo, lá de Livramento, e o Jorge, João Mendes, meu amigo lá de Viamão também, Luiz Feijó, nosso comunicador, diretor da rádio, Marilda Labre, nossa comunicadora daqui da rádio também, Mauro César Lima, Márcia Simone Miranda e Luiz Carlos Melgarejo. E aqui também mandar um abraço aqui para o Valdir Eliotrocis. Também está assistindo a nossa live. E, pessoal, não esquece, hoje, a partir das 14 horas, tem um baile lá no grupo da Terceira Idade. Tá? Fica na rua Jacuí, número 160, bairro Itaí, aqui em Eldorado do Sul. Mas, pastor, vamos com mais uma música aí? Vamos sim. Deixa eu pegar aqui. Tu és a minha luz e a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás No céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Muito bem, quero mandar um abraço lá para os meus amigos Alex, Alan, Rodrigo e o Dinho, da banda Dama de Paus, lá de Guaíba. Quem quiser contratar eles para shows, telefone é 5199-1698-977. Também quero mandar um abraço lá para os meus amigos Felipe Dávila e Cibele Santos. Quem quiser contratar eles para shows, telefone é 051-99-275-3042. E também para meus amigos Carlos e Moisés, o telefone para shows aí, para contato, o telefone é 999-6333-16. E o Felipe Dávila e Cibele Santos estão com uma agenda, ó, gente, olha aí, o mês de junho eles vão cantar em vários municípios, olha, e estão aí com um projeto novo, que está dando certo.
música de forró e música gaúcha. Um abraço aí para o Felipe Dávali e Cibele Santos e também para o Carlos e Moisés. E não esquecendo, dia 5 de agosto, tem um grande evento que vai acontecer em Eldorado do Sul. João Moura, a organização João Moura e os amigos estão organizando um evento de rock que vai acontecer dia 5 de agosto, lá no Clube Unidos, aqui em Eldorado do Sul. Vamos ver, Leila Matos. Leila Matos. Leia Matos está de aniversário. Estava de aniversário ontem, né? Ontem. Leia, um feliz aniversário para você, com paz, saúde e muitas alegrias, tá bom, amiga? Débora Melgarejo lá de Livramento, Vicente Guedes também lá de Livramento, meu abraço para eles. E DJ Aninha, inclusive eu tô até... E Edu Frantes tem aqui, deixa eu ver o contato deles para shows também. Aqui... Quem quiser contratar Edu Frantes e também DJ Aninha, o telefone é 5199-014-7107. Um abraço aí pro Edu e também para DJ Aninha. Tem mais alguém aí? Aqui. A Jussara Liotti, Jussane Liotti e Rafael. Beatriz Medina, José Salazar e... Quem é aqui? Hã? Não, aqui embaixo. Tá. Ria e... Hã? Rília Jardim e também o... Ariel, lá de Uruguai. Muito bem. Tá aí nossos abraços para nossos amigos e alguns aí que estão nos assistindo, pastor. Que legal. Mas eu... Jennifer, desculpa. Me diz uma coisa. Olha, vocês têm uma voz, hein? Tu tem uma voz aí que... Vocês também cantam na igreja? Eu timidamente comecei a cantar, mas mais para auxiliar o William. Sim. Anteriormente, eu me converti na Igreja Quadrangular e participei de alguns corais, assim, de jovens, outros eventos que foram feitos, assim, mas sempre mais contida, né? Sim. E cantando na igreja normal, assim, no templo, com os irmãos, não em destaque na frente, né? Mas foi indo aos poucos e aí as pessoas diziam, não, vamos cantar, quem sabe... E aí a gente... Na Igreja certo. Encontros de Fé, eu comecei inicialmente como back ali com as meninas. Sim. E depois comecei a cantar um pouco mais com o William, assim, né? E foi indo. Mas digo que ainda assim, às vezes eu tenho uma parte tímida minha de cantar, né? Uhum. Mas Deus está trabalhando nisso e, né, a gente vai fazendo conforme a vontade de Deus. E me diz uma coisa, Jennifer. Vocês se conheceram já na igreja ou quando tu conheceu o pastor, tu já era da igreja, ou sei lá, ou depois conheceu o pastor e aí sim você entrou na igreja? Como é que... Não, aí eu conheci ele sendo da igreja. Sim. Eu, na verdade, eu não era da igreja, sim. nem minha família. Mais ou menos pensava como o William pensava, assim, de certas situações de religião, né? E tinha muitos amigos na escola que eram da igreja. Uhum. O núcleo ali de convívio sempre foi. Eles sempre me convidavam para ir na igreja, porém, meu pai sempre foi muito restrito a não deixar eu sair. Era só para casa, com eles, CTG, participei também. Então, meu pai era mais regrado, assim, não deixar eu sair muito, uhum. né? E eu, com essa desculpa do meu pai, que eu já sabia que ele não deixava muito eu sair, eu já dizia para os meus amigos, não, eu não posso ir porque o meu pai não deixa. E assim foi indo, por muito tempo. Sim. Mas hoje eu sei que Deus fez uma maneira para que eu conseguisse adentrar na igreja de uma outra forma. Então, eu comecei a namorar um rapaz que ele era da igreja, uhum. mas eu não sabia. E ele era amigo de todos esses meus amigos. Tu não sabia que ele era da igreja? Eu não sabia que ele era da igreja. E a gente começou a namorar. E aí ele falou, olha, eu toco na igreja, eu vou na igreja. Então, assim, seria legal que tu fosse junto. Então, começou por meio de um relacionamento. Sim.
Só que aí eu comecei a entender um pouco mais, um vazio que existia começou a ser suprido, a começar a entender um pouco mais da palavra de Deus. Comecei a me envolver e participar um pouco mais dos projetos da igreja. Como eu sempre fui muito comunicativa e na escola participava de vários projetos, comecei a fazer teatro e assim foi indo um pouco mais. E eu me acertei ali naquele núcleo. Sim. E aí eu conheci o William por intermédio desse ex-namorado, né? Mas não teve nada a ver situações assim, né? Claro. O William, por ser da Igreja Batista, e naquela época, foi em meados de 2005, tinha um movimento muito grande das igrejas aqui em Eldorado. Então, fazia-se encontros jovens e cada final de semana era numa igreja. E o William, como da Batista, ele era bem atuante em reunir os jovens, ele fazia reuniões assim, de festas evangélicas, que tinha culto, música normal. E teve num evento também no ginásio ali do Davi, que hoje é Eliseu Quinones, na época era só ginásio Davi. Sim. E ele reunia o pessoal das igrejas. Então eu conheci o William nesse movimento dos jovens, de convidar, vou convidar o pessoal da igreja tal para tocar, a igreja tal. Então era uma noite que todas as bandas de todas as igrejas tocavam. E assim a gente foi se conhecendo. Mas por um longo tempo a gente perdeu um contato, porque ele trabalhava de noite e tudo mais. Eu fiquei mais amiga da irmã dele do que dele. Ele seria o meu conhecido e a irmã dele minha amiga. Porém, por questões de trabalho e tudo mais, a gente se conversava. Naquela época, a rede social não era tão atuante. Sim. Então, a gente se via na rua, conversava e tudo. Eu via mais ele no ônibus. Por um tempo, não vi mais, porque depois eu descobri que ele trabalhava à noite. Então, naquele período, não o via mais. E aí, depois de um bom tempo, eu estava finalizando o meu técnico em conta e publicidade, e aí eu comecei a pegar o ônibus com ele. E aí a gente voltou a conversar e tudo mais. Nesse período eu já não estava mais namorando, mas nunca olhei ele com os olhos de assim, eu vou namorar com ele. Claro. Não, ele sempre me transpareceu assim, é uma pessoa responsável e eu... Até pela idade, era um pouco mais inconsequente, assim, né? Por ser adolescente e tudo mais. Ele era uma pessoa que dava certos conselhos e eu ouvia e absorvia. Em outras questões, outros amigos falavam certas situações, entrava aqui e saía aqui. Claro. Mas os conselhos dele tinham fundamentos. E eu absorvia, refletia e sempre tive ele como aquele cara assim, eu preciso de alguma palavra dele. Sim. Vou conversar com o William. Sempre foi dessa maneira, nunca pensando em ter um relacionamento com ele. Mas, nas circunstâncias, a gente começou a se aproximar, conversar mais. E aí, chegou um determinado tempo que a gente começou a se falar mais na época do MSN, né? Para quem conhece, a geração de hoje já não sabe mais o que é isso. Nós conversávamos muito. E a gente passava o dia inteiro conversando. Ele trabalhava à noite... Então, ele conversava comigo o dia inteiro, da hora que eu chegava do curso, até a hora dele ir para trabalhar. Mas tinha muito assunto, hein? Pô, muito. O dia todo. Tanto assunto era que a gente já não teclava mais, a gente se falava pelo fone. Então, ficava conectado à internet e a gente ficava se falando, né? E nunca tinha assunto, nunca terminava assunto. Aí, final de semana, a gente continuava se conversando. Aí, às vezes, ele dizia, vamos lá visitar a igreja, tá? Eu ia lá com ele, mas sempre como amigos. Sim. E aquela amizade foi uma amizade assim, que fluiu tão legal que eu não percebi que gostava dele, mas ele, com a questão de sempre ter um compromisso, ele decidiu me pedir em namoro. Né? Ele é? Exatamente. Só que anteriormente eu tinha feito digamos assim, naquela época, conversando com Deus e tudo, eu disse, eu não estou chateada, não quero me envolver em alguns relacionamentos que não vão dar futuro, então eu quero me relacionar com a pessoa que vai ser o meu esposo. E aí, para saber que era aquela pessoa, meu combinado com Deus era assim, né? Pode pedir para ficar comigo, não vou ficar. Mas se ele pedir para namorar comigo, eu vou ter que aceitar, porque eu sei que esse vai ser meu marido. E aí, ele chegou um dia conversando comigo e ele, na época do Orkut, tinha o Bud Puck, o bonequinho deu uma rosinha e ele pediu assim, quer namorar comigo? E eu e a gente se falando, rapaz. E eu assim, ele tu viu? E eu, não, acho que minha internet travou, não tô conseguindo ver, mas nem percebi que eu tava falando com ele, né? Dando uma enrolada nele. Claro. E aí ele disse assim, depois do culto, vamos comer umas panquecas, que tinha um amigo nosso que tinha um estabelecimento.
vamos lá. E eu disse, tá, posso te responder de noite, então, porque eu não tô conseguindo ver aqui, não vi que tu perguntou. E dei uma enrolada, né? Aí eu fiquei assim, desliguei. Eu disse, meu Deus, e agora? ele pediu namoro, será que é? Oh, Deus, será que esse é meu marido mesmo, né? Tá. Aí fui na igreja, no culto, aí eu fiquei assim, eu disse, não, Deus, eu preciso de mais um sinal, né? Eu preciso saber se realmente é, vá que não é, né? Aham. Aí eu disse, se for ele, quando eu sair, terminar o culto, sair no portão, ele vai estar lá me esperando, e aí eu vou aceitar, porque ele é para ser o meu marido, meu namorado, enfim. Mas se eu sair lá e ele não tiver, eu largo correndo para casa, depois dou uma desculpa, enfim. Aham. Só que eu fiz isso pensando em burlar o sistema mais uma vez, né? Eu fiz esse combinado com Deus, sabendo que o culto dele terminava depois do meu, sempre. Então, automaticamente, quando terminasse o meu culto, eu ia sair no portão, ele não ia estar lá. E aí eu ia dar uma enrolada depois. Só que naquele dia, por direção de Deus, o culto dele terminou meia hora antes do meu. E aí, quando eu saí no portão, eu não enxerguei ele, e eu olhei assim e disse, ai, ele não tá. E aí, eu ouvi aquela voz dizer assim, ó, vai até o portão, porque eu saí na porta e olhei pro portão. Eu fui até o portão da igreja. Quando eu chego no portão da igreja, ele tá com a moto estacionada do lado, assim. E ele disse, tô te esperando há um tempão, já faz meia hora que eu tô aqui. Olha só! E eu, pois então. E aí, a partir daí, a gente começou a namorar, né? Isso foi em 2008. A gente se conheceu em 2005, mas a gente só começou a namorar em 2008. 3 anos depois. 3 anos depois. E aí, a gente começou a namorar. Em um mês, ele já pediu em noivado e já queria casar, né? A preocupação dele... O homem estava apressado. Eu tinha 20 anos, ele tinha 24. E a preocupação dele era não ser um pai-avô. Ele não queria ser um pai que não puder... A explicação dele, para mim, era que ele queria ter energia para ter pulso para cobrar os filhos enquanto tivesse na idade de formação. Sim. Depois de adulto é outra história. Quando tivesse adolescente. Principalmente adolescência. E aí eu dizia, não, tudo bem. E eu sempre tive uma vontade de ter 3 filhos biológicos e adotar 2. E sempre quando eu comentava isso com os meus amigos, eles diziam assim, tu é louca, né? Já ter 3 filhos já é horrível, imagina adotar 2, né? Tem que ter dinheiro, tem que trabalhar muito e tudo mais. E quando eu conversei com o William, sem eu falar o que eu, né, tinha pensava assim, ter, ele disse assim, eu queria te dizer uma coisa, eu quero ter 3 filhos biológicos e depois eu quero adotar 2. E aí eu, né? Deu certinho. Tinha que ser. E aí depois a gente casou, né? E veio os nossos 3 filhos, a Isabel, o Eduardo e o Thiago. Bem na sequência. Foi tempos que... a gente queria e assim, ó, a gente vê que foi bem... Apesar de nós não termos planejado, aconteceu como a gente queria. Né? Os 3 sendo criados na mesma época, não tendo muita diferença de idade. E em julho a gente vai fazer 14 anos de casado já. 14 anos, hein? Então já é uma eu casei na longa data história. do aniversário dela, porque aí se eu esquecer, eu já esqueço dos 2. Não tem como esquecer. Né? Aí eu esqueço dos 2. Deixa eu ver aqui. Marco Velho. O Marco Velho é pastor também, né? Conhece o Marco Velho? Agora ele... Isso mesmo. Né? Ele tá dentro de tá atuando no ministério que Deus chamou ele. Deus abençoe poderosamente pastor William e sua esposa. Aí. Um abraço aí, Marco Velho. É um baita de um amigo. Tô para convidar ele também para entrevistar aqui na Hangar Rádio Web. E esse homem tem assunto, porque tem trabalho. É mesmo? Realmente, eu acompanho ele nas redes sociais. Ele faz um trabalho... Tânia Aliotti, lá da Camaquã. Um abração para Tânia. E ele tem um trabalho social aí que... Ele faz um trabalho também de tirar o pessoal da rua, né? O pessoal está envolvido com drogas, tudo. É praticamente o mesmo processo do trabalho também lá do pessoal, meus amigos também, o pastor Diego Pacheco, lá de Canoas, que eles fazem um trabalho em Canoas, também fazem
em Porto Alegre, em Tramandaí. E o Marco Velho também, parece que são do Projeto IT também. Eu acho que o Marco Velho também é do Projeto IT também. Claro, tem uma diferença, né? O Projeto IT deles é do Marco Velho, certo? De Eldorado do Sul. E do pastor Diego lá de Canoas. Quero mandar um abraço lá pro pastor Diego Pacheco lá. E o Leandro Lavadas também, lá do Projeto IT. Um abraço para todos. Mas aí... Nesses casos ministeriais, o que acontece? Eu ouvi ontem um repórter que passou a ser coach, né? Ele disse assim, né? Que aquilo que tu precisava curar é aquilo que tu cura os outros, né? Precisava ser curado. Quando tu é curado, é aquilo que tu cura os outros. Quase que a ampla maioria, não na maioria, não posso generalizar, mas quase que na ampla maioria, quando tu tem recuperados de dependências, né, de pessoas que eram dependentes, eles já sabem esse ambiente, eles vão atuar nesse ambiente. Não estou dizendo que é o caso do Marco, né, mas normalmente a gente já conhece vários irmãos que foram alcançados por Deus, que estavam em dependência química e atuam nessa questão. Atuam como missionários nessa questão, né? O que acontece? Dentro da igreja, vamos botar assim, igreja... vou tentar ser rápido, mas dentro da igreja, assim, quando a gente fala corpo de Cristo, que é o corpo invisível de Cristo, existem 5 ministérios, né? Dentro desses 5 ministérios, cada um tem a sua função. Tipo, eu não posso ser pastor se não tiver ovelha, né? Não adianta, eu ter o título, porque o que acontece? A gente estava muito intitulando todo mundo. Então, tem o evangelista, tem o mestre, tem o pastor, tem o profeta, tem o apóstolo. E daqui a pouco surgiu até agora o pai dos pais, agora, né? Que estavam nomeando todo mundo. Então, assim... Dentro dessas 5 operações que Deus fala na sua palavra, é para caminhar correto, cada um dentro da sua função, né? Então, vai ter vários projetos que são similares, né? Porém, aquela pessoa que tu alcança não é a mesma pessoa que eu alcanço, porque os círculos de convívio são diferentes. Sim. Né? Apesar de fazer a mesma função. Claro. Mas voltando ali uma história não, uma realidade, né? Pô, a história é um livro. Tu vê quando... tu vê isso é coisa de Deus, né? Exatamente. Olha, pelo que tu me falaste aí, 3 anos depois que começou uma relação entre vocês dois, e tu com um pensamento e ele com o mesmo pensamento. Tu vê como é que as coisas... Quando é para acontecer, acontece. Tu conheceu um namorado, através do namorado, sei lá, intermédio da irmã, sei lá, né, a irmã dele conheceu mais o William, o pastor, e daqui a pouco, pum, acabaram juntos. Quer dizer, não era para ter ficado com o namorado, era para ter ficado com o pastor. E hoje eu vejo com propósito, assim, a questão não do relacionamento, sim, mas Deus usou a forma disso para que eu entrasse na igreja, conhecesse o William e assim a gente constituísse a família. Obrigado, isso aí. William, pastor, vamos com mais uma música? Vamos sim. Deixa eu ver se o celular ligando aqui. Uma música um pouco mais novinha do que as que a gente tocou. As que a gente tocou são mais conhecidas dentro do meio gospel. Essa aqui é um pouquinho mais nova, não é tão mais nova também. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão.
Então você veio e trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor do que o Senhor, nada melhor do que tu, ó Pai. Entregamos nossas vidas a Ti, porque sabemos que não há nada melhor do que Tu, Pai. Vai neste momento, Senhor, inundar os corações daqueles que estão vendo este vídeo, Deus. Inunda, Senhor, os seus corações, Pai. Para que, Senhor, aquele que está pensando em cometer suicídio, Deus, veja outra resposta. Para aquele que está passando por uma dificuldade financeira, Deus, consiga, Senhor, aquilo que ele necessite, Pai. Faça transbordar no seu lar, faça transbordar na sua vida a Tua presença. Oh, sim, Deus, todos, Senhor, precisamos de Ti. Nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus.
Amém. Amém. Quero mandar um abraço lá para meus apoiadores da live aqui, para a padaria Nossa Senhora Aparecida, daqui de Eldorado do Sul. Gente, e também lá é servido um café delicioso. E quando eu vou na Aparecida, sabe o que eu gosto de comer lá? Aquela empadinha de frango. É uma delícia. Ó, bom demais. É só você entrar nas redes sociais lá da Aparecida, você vai ver lá aquelas delícias que dá vontade de comer. E também quero mandar um abraço lá para a padaria Pão da Nona de Porto Alegre, que depois, meus convidados, nós vamos tomar um cafezinho colonial aí com esse patrocínio da padaria Nossa Senhora Aparecida daqui de Eldorado do Sul e também padaria Pão da Nona. E também quero mandar um abraço lá para todo o pessoal, para a empresa Climacas de Porto Alegre. E quero mandar um beijão lá para minha mãe Edith Moura, ó. Um beijão para a senhora, mãe, e também para a tia Solange e para o tio Toninho lá da Solidão, lá perto de Mostarda. Mas, pastor, me diz uma coisa, e hoje, aonde é o local da igreja hoje? Hoje, no momento, nós estamos nos reunindo nos lares. Sim. Né? Eu tenho uma questão de coerência, né? Porque no final das contas a gente enfrentou uma situação de dificuldade pós-pandemia. E também pós isso, tanto eu quanto a minha esposa, a gente teve alguns acidentes, vamos botar assim. Né? A minha esposa foi atropelada, ela teve que botar placa no tornozelo direito, perdeu mobilidade. Até o presente momento, ainda devido aos processos governamentais, a gente ainda não conseguiu nenhum benefício. E eu tive um acidente vascular grave, né? Não foi um AVC, não foi um cérebro, foi vascular grave no coração. Foi um ataque cardíaco, foi 4, na verdade. Descobrimos que o lado esquerdo do meu peito não funcionava. Sim. E eu tive que fazer 2 pontes de safena e uma mamária no meu coração, né, para cobrir a quantidade de obstrução que estava na minha principal veia que irrigava o coração. Né? Nisso também é um testemunho meu. Eu tive uma chance altíssima de morte e eu não sabia que quanto mais novo tu tem ataque cardíaco é pior. Quanto mais novo tu tem ataque cardíaco, a chance é muito maior de tu morrer do que um idoso. Sim. Né? O idoso, ele, quando o coração vai parando ou vai tendo dificuldade para ele bater ou para ele funcionar corretamente, o próprio coração, o próprio organismo vai fazendo outras veias para poder irrigar o coração. Então tem o plano B. Sim. Mas quando tu é mais novo, tu não tem o plano B. O teu corpo para completamente. Eu tive alguns ataques cardíacos, a qual eu dei uma enrolada, cheguei lá no Instituto do Coração, tive que fazer um cateterismo de urgência, o exame de imagem, né, verificou que eu não podia botar stand, né, que não podia botar a mola, e tinha que fazer uma operação. Então eu fiquei deitado 7 dias numa maca, sem poder me levantar nem para fazer nem o 2. Nem tomar banho, nem nada. Eu tive tudo que ser assessorado pelas técnicas de enfermagem, a qual eu agradeço muito, se tornaram muito minhas amigas. E achavam estranho, porque na UTI onde eu estava, né, porque eu tive que ir direto para a UTI, Sim. Só tinha idoso. Né? E o meu caso, entre todos os idosos, eu era o mais novo e o mais complicado. Tanto que teve que vir uma equipe especializada e de um especialista que fez a minha cirurgia, assim, que era o top do hospital. E que, graças a Deus, eu estou aqui, né, pela misericórdia do Senhor, para a gente estar conversando. Claro. Mas foi bem grave mesmo, e tinha uma chance real de morte mesmo.
É aquela coisa, né, pastor? Não era a tua hora. Não, ainda não. Sabe disso que todos nós aqui na Terra, nós temos o ano, a hora, o dia e tudo, e do que a gente vai morrer. Ainda né? tenho que adotar mais dois, né? Como é que eu iria adotar mais dois? Pois Só ia é. ficar nos 3 biológicos, né? Tem que adotar mais 2 ainda. Então, Quando o menor tiver 16 anos, aí eu já vamos entrar no processo de adoção. graças a Deus você está aqui e passando essa palavra de Deus para várias pessoas e ajudando, né, essas pessoas. Não posso esquecer, quero mandar um abraço lá para a banda, a gente daqui de Eldorado do Sul, lá para o meu amigo vocalista lá, o Francisco, que é da empresa Vox, da Vox, Isso, Vox, daqui de Eldorado do Sul. Um abração, Francisco. Mas, pastor, então, quer dizer, vocês fazem um trabalho nas casas das pessoas. Isso, nossa reunião é nos lares. E já, assim, vocês já chegaram a visitar uma casa, assim, que as pessoas estavam com aquela depressão, sabe, que não estavam mais querendo viver, achando que a vida para eles terminou por ali, já passaram por esse... A gente já teve algumas experiências com relação a diversas dificuldades, tanto ela do grau material quanto do grau psicológico, né? E tanto da questão espiritual também. Se a gente for adentrar nesta situação, todo dia a gente é submetido a muito estresse. Há muito estresse. Hoje a humanidade necessita que tu faça todas as coisas não num tempo hábil, num tempo menor do que o hábil, né? E isso acaba estressando muita gente, o trânsito, muita coisa. Aquilo acaba gerando esse próprio estresse, acaba gerando uma certa dificuldade, e muitos apresentando a depressão, né? A depressão pode vir também por fatos físicos e biológicos, né, que é a falta de vitamina, alguma coisa assim. Mas na ampla maioria é uma questão psicológica, é uma questão de falta de esperança na humanidade. E Cristo, ele esteve na Terra justamente para criar esperança, né? Há um tempo atrás, ele veio para o povo judeu, a qual é o povo que tinha escolhido em conviver com Deus e viver para Deus. Os judeus tinham entrado na mesmice. Porém, Cristo veio para que gerasse esperança. E a fé é isso. A fé é a esperança. Então, a gente vai em alguns lares espalhar a esperança. A esperança no quê? Daqui a pouco eu morro e Cristo pode não ter vindo à Terra, né? E talvez nem volte. Olha só o que eu vou te falar. Talvez eu morra, ou talvez eu morresse no ataque cardíaco, né? E Cristo talvez não tivesse vindo. Poxa, mas a minha fé aplicada na Bíblia foi tudo jogada fora. Aí eu te pergunto, toda vez que tu faz uma apostinha na Mega Sena, tu deixa de viver? Não, né? Claro. Lógico que não. Se eu tiver a fé em Cristo Jesus, eu vou deixar de viver? Não. Ao contrário, é que diferente da aposta que eu não ganho nada, quando eu aceito a Cristo, a primeira coisa que eu tenho de ganho é a mudança de vida. Tipo, aquela pessoa que eu amava, eu passo a amar mais. A pessoa que eu não amava, ele diz que eu tenho que amar os meus inimigos, eu passo a amar. Claro. Então, automaticamente, se Cristo não voltar e tiver existido a Bíblia só de fake news aqui nessa terra, no mínimo essa fake news me ensinou a ser uma pessoa melhor. Então, para que eu vou ficar achando que viver para Cristo é viver debaixo de uma regra, debaixo de uma lei, ou não vou viver para Cristo? Toda vez, todo sábado a gente tem aquela esperança, não, este sábado o prêmio da Mega Sena está acumulado, é a Mega Sena da virada, vou fazer uma fezinha, vai que é agora a minha vez, né? Mas pensa, vamos lá, se tu faz a fezinha
todo final de semana e tu pensa, eu vou ganhar aqueles milhões. E hoje, e tu não sabe se tu vai ganhar, né? Mas se tu só tem chance de ganhar porque tu fez a fezinha. Sim, jogou, né? Jogou. Mas vamos botar agora na questão espiritual. E se vocês não jogaram, se vocês não apostaram em Cristo, um dia a morte vem para todos. Verdade. E aí, se Cristo voltar, eu tô lá com ele. Mas e se Cristo e aqueles que não apostaram? Não vão estar lá com ele. Com certeza. Então é mais fácil, eu digo para todo mundo, cara, aposta. Tu não tem nada a perder. Nada a perder, ao contrário. Se ela é uma vida após a morte, viva a tua vida bem aqui nesta terra, como está escrito na Bíblia, amando a todos e até o teu inimigo. E quando tu morrer, se ele voltar, beleza. Se ele não voltar, beleza também, vivi uma vida boa, cara. Tô vivendo uma vida boa, amei quem eu amo, quem me ama. Tenho 3 filhos, pude manifestar para os outros o meu amor, pude amar, ter colegas, amigos. O que impede da gente fazer a apostinha nesse final de semana? O que impede de fazer a apostinha agora? De repente, amanhã não exista para ti ou para mim. Mas, se tu não tiver feito a aposta, ou se tu não tiver aceitado a Cristo, e ele voltar, tu perdeu tudo. Verdade. Vou dar um abraço pro Gregório, que está aqui dentro do estúdio, aqui na Hangar. Está assistindo a nossa live aqui pessoalmente, né, Gregório? Agora são 12 horas e 28 minutos. Ana Silva Ferreira, lá do grupo da terceira idade, e também a dona Aida Silva. Não, Aida Silva também. Ferreira. Então tá, um abraço lá para Ana Silva Ferreira e também para dona Aida Ferreira. Um abração. E não esquecendo que hoje tem baile lá no grupo da terceira idade, na rua Jacuí, número 160, bairro Itaí, aqui em Eldorado do Sul. Pastor, eu quero agradecer. Não sei se você quer mandar um abraço para alguém antes de me despedir. Antes de nos despedirmos, né? Eu gostaria justamente de perguntar para todos que estão aqui, mas também para todos que estão no vídeo e viram até este presente momento, este exemplo que eu dei é só para finalizar, eu não posso sair sem fazer isto. Sim. Né? Já que foi aberta essa porta e para a gente falar de Cristo, que é uma coisa boa, né? Eu vou fazer esta pergunta. Talvez você apostando na Mega Sena não ganhe os milhões. Mas o que te impede de aceitar a Cristo hoje? O que nos impede de aceitarmos? Então, antes de nós nos despedirmos, e se você desejar aceitar no seu coração a Cristo e viver a sua vida da melhor maneira, amando quem te ama, amando quem não te ama, dando o melhor de ti em prol dos outros, porque certamente quando tu semeia na vida do outro, certamente tu colherás bons frutos. Então, faça essa pequena oração comigo e vocês aqui fiquem livres, né? E ao pessoal do vídeo, aqueles que aceitarem no seu coração, pode fazer, não precisa fazer em voz alta agora. Você pode fazer somente em pensamento, no seu coração, entregando o seu coração. Diga assim, Senhor Deus, eu vou fazer essa aposta. Eu vou apostar tudo. Porque o Senhor veio a esta terra e entregou na cruz a sua vida por mim. Por que eu não iria apostar a minha vida por ti? Então hoje eu decido com esta oração assim: Senhor Deus, eu neste momento entrego a minha vida a ti, porque eu sei que um dia ela terá fim aqui nesta terra. Mas quando contigo no meu coração,
Esta vida se finda aqui, porém ela se multiplicará na eternidade. E quero passar a eternidade contigo. Por isso, eu entrego o meu coração, a minha vida nas tuas mãos, para que tu me conduza ao amor do Pai, até a eternidade onde passaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E obrigado pela oportunidade. Mandando um abraço aqui para a vereadora Daiane, uma das nossas irmãs, o seu esposo César Danete, também a todos os pastores do SEMES daqui, aqueles pastores que não pertencem ao SEMES também, de igrejas independentes ou de igrejas aliançadas a outras instituições. Quero mandar um mega abraço e dizer que nós somos um em Cristo Jesus. Independente de placa, estaremos celebrando ao nome dele na eternidade. Então, um abraço a todos. Obrigado, pastor Ilion. Obrigado a Jennifer também. Quero mandar um abraço lá também para o nosso presidente Ico Lima, que está de férias lá nos Estados Unidos. Mas obrigado, pastor Ilion. Também a Jennifer, obrigado por vocês terem vindo, ter aceitado meu convite. E com certeza nesse sábado, nessa manhã bonita, lindo, com sol, e muitas pessoas que assistiram, que vão assistir depois pelo Face da rádio, pelo YouTube da rádio e pelo meu Face também, que as pessoas que entraram no YouTube lá, curte, bota um comentário. Com certeza eu tenho essa certeza que as suas palavras, a música, levou essa coisa boa para as pessoas. Amém. Que estavam nos assistindo e que vão nos assistir depois. E para nós encerrar, pastor, eu vou me despedir aqui e depois nós vamos encerrar com mais uma vez com uma música aí, tá bom? Deixa eu aqui. Muito bem, gente, eu quero deixar mais uma vez para vocês um bom dia, tá? E que todos vocês tenham um bom fim de semana, tá? Com o nosso Pai maior, que é Deus. E até semana que vem com o programa Sábado Especial aqui na Angar Rádio Web de Eldorado Sul. João Moura e os seus convidados. Então vamos encerrar então com o pastor e a Jennifer vão encerrar com uma música. Amém. Vamos adorar o Senhor. Um abraço a todos quanto puderam estar conosco até esse presente momento. Que Deus abençoe a cada um de uma maneira tremenda. Aleluia. Será a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou, acolhendo esse nome esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Acolhendo esse nome é maior que tudo Ele é. Acolhendo esse nome é nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. o céu te adora, Proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus. Já ia esquecendo, também quero agradecer a minha esposa, Vera Moura, também está sempre comigo aqui no programa Sábado Especial, me ajudando, meu braço direito aqui. E também mandar um abraço aí, que está mandando um abraço para nós aí, o Roberto Marinho. Um abraço para o Willi e também o João Moura e a esposa aí. O Roberto Marinho está mandando um abraço para nós. E não esquecendo que o Roberto Marinho tem sempre o podcast dele todas as quarta-feiras a partir das 18 horas. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, um beijo no coração de todos vocês. E até semana que vem, no Sábado Especial João Moura e seus convidados. Tchau, pessoal.